Vidas interligadas. Capítulo 4. Pedro quer muito trabalhar e ajudar em casa, assim como sua mãe. Entretanto, diante das muitas indas e vindas do hospital, enfrentando consultas e o tratamento de Pedro, tudo fica muito mais difícil. Francisca já até tentou algumas vezes, mas nunca deu certo. Conciliar trabalho e essa tarefa de acompanhar o seu filho ao médico não é nada fácil. Por isso, João assumiu toda essa parte financeira, até mesmo prolongando o trabalho por horas e horas para dar conta financeiramente em casa. Com isso, ele se chateia por não ter mais tempo para ficar com o seu filho. Para Pedro, o ritmo de vida sempre foi um pouco mais lento, tudo por conta de sua condição desde pequeno. Ainda bem que na escola deixam ele levar as suas atividades conforme sua capacidade de realizá-las. Lógico que durante esses 17 anos não escapou de alguns bullying. Contudo, sempre tinha alguém lá para defendê-lo. E agora, vendo algum de seus colegas conseguindo seu primeiro emprego, isso para ele é muito doloroso, já que queria muito ajudar em casa, ser útil, ser capaz, ser produtivo. Vendo como ele estava triste, um amigo de escola lhe disse que estava ganhando algum dinheiro em uma fábrica de bolsas e acessórios. No setor onde ele trabalhava, não precisava fazer esforço algum, apenas contar peças e separá-las, recebendo por dia trabalhado, o que significaria para Pedro que, quando ele precisasse ir ao médico, não haveria problemas. Perfeito! Pedro viu ali uma oportunidade única para, enfim, ter o seu primeiro emprego. Então, foi ao local conseguindo nessa pequena fábrica um bico, sem nenhum vínculo, por um tempo determinado. E assim que a fábrica evoluísse, todos ali seriam registrados e melhor remunerados. Um item para trabalhar deixou Pedro ainda mais feliz, sem vínculos, o que significaria que não iriam, pelo menos por enquanto, ter um processo mais apurado de contratação, do qual provavelmente ele não passaria, no caso de um exame médico de admissão. Com certeza, ficariam com o pé atrás para contratá-lo, ao notarem seu estado mais fragilizado. Teve que enganar sua mãe, dizendo que passaria as tardes, após a aula, na casa de seu amigo, estudando ou jogando algum jogo de tabuleiro, sem nenhum risco, e caso houvesse algo, seu amigo morava logo ali perto. Realmente Pedro frequentava a casa desse menino, e vice-versa. Como Pedro era muito responsável, sua mãe nem protestou, dando-lhe total confiança. Após 2 semanas sem maiores problemas e já adaptado com o ritmo de seu trabalho, aparentemente nessa sua nova rotina não houve qualquer problema de saúde. Nesse dia, enfim, Pedro vai receber sua primeira remuneração. Contente, não sabia nem o que faria com o dinheiro. Se mostrasse aos seus pais, eles questionariam de onde tal quantia viria. Por enquanto, estava fora de questão contar a eles, e o que vinha fazendo até o cair da tarde, depois da escola. Alguns colegas do trabalho o convidaram para todos irem até a famosa barraquinha do seu Paulo, onde tinham os melhores e mais saborosos lanches da cidade. Ficava logo na entrada, no centro da cidade. Era somente alguns minutos de ônibus de onde estavam. Como foram dispensados mais cedo, Pedro não viu maiores problemas para se enturmar ainda mais com pessoas que estavam convivendo agora. A maioria ali não tinha noção. É que entre eles, um descuidado rapaz, em uma conversa cotidiana e informal entre jovens, havia sem notar que falava. Deu algumas informações que não se deve expor. Abriu a boca dizendo que nesse dia ele e todos os funcionários de onde trabalhava recebiam suas remunerações. Bastou em uma outra conversa informal para o assunto propagar, e logo atraiu a atenção de um primo trapaceiro de um deles, que com sua artimanha se inteirou sobre o assunto, conseguindo consequentemente na malandragem o endereço da fábrica, sem chamar a atenção por isso. Enquanto a turma entrava no coletivo para seguirem até o centro, este primo astuto e oportuno, acompanhado de outro rapaz, os seguia sem serem notados, até mesmo pegando o mesmo ônibus que o grupo acabou de entrar. Ao chegarem no local, alegres e extrovertidos, se ajeitaram ao redor da barraca. Logo, cada um faz o seu pedido.
Pedro nunca tinha se sentido tão capaz e solto. Depois de uma noite tão boa e calma, Rebecca e William passaram uma semana e início de tarde como há muito tempo não passavam. Mãe e filho conversaram de tudo. Qualquer assunto fluía com suavidade e leveza, sempre rodeados de sorrisos e brincadeiras, a ponto de Rebecca, por alguns bons segundos, parar inerte à frente de seu filho, somente admirando-o. Não se ouvia uma só palavra do que ele falava naquele momento. Apenas sua imagem era registrada e nada mais. Mesmo com todos os problemas que tem, como pode ser assim? O mais forte, alegre e capaz dos que vivem nessa casa? Pergunta ela a si mesma, como se esperando que algo divino lhe desse a resposta. Ao longe, Donato de volta, depois de mais um dia exaustivo de trabalho, apenas observa a interação entre mãe e filho, questionando o porquê não estar ali com eles, naquele momento. Quando repentinamente William para de falar, e estático, é tomado por uma dor tão insuportável que o paralisou, sendo incapaz de emitir qualquer grito de dor que o alivie naquele instante. Dor tão insuportável que não o fez aguentar, assim desmaiando logo em seguida. Vendo a situação inédita e tão preocupante, Rebecca, num primeiro momento, fica perdida, enquanto Donato aciona imediatamente a ajuda médica, mostrando suas credenciais verbalmente para que tudo flua o mais rápido possível, o que supostamente funcionou, já que em menos de 15 minutos uma ambulância já estava à frente de sua casa, com toda a estrutura possível disponível. Talvez colhido pela surpresa emocional, Donato fez questão de acompanhar seu filho no veículo hospitalar, causando estranheza a Rebecca, que nesse momento tenso foi orientada por ele a se recompor e posteriormente seguir com o motorista ao hospital. Durante o percurso, Donato baixa a guarda e chora diante de seu filho desfalecido, segurando sua mão solta e incapaz, murmurando perdão pelo egoísmo e a falta de amor, incapaz de ter expressado tal sentimento desde o primeiro momento que o conheceu. Quando, cabisbaixo, sente sua mão ser levemente pressionada. De imediato olha para William, que mesmo fraco e debilitado, sorri com os olhos, fazendo Donato ficar ainda mais desestruturado e desqualificado. Foi aí que Donato sentiu. Este momento era o mais importante de sua vida. Supera de longe qualquer momento grandioso de conquista e poder. Está sendo nesse instante de total incapacidade algo que nunca vivenciou ou sentiu até então, onde o ritmo de seu coração frígido passa a ecoar como se deve, mostrando sim que ele é um ser humano também, assim como o sentimento que existe, compreendido agora pela dor, como também a importância de um amor que teve seu preconceito dissipado. Dói entender dessa forma. Queixar-se o tempo todo não foi nada esperto, pois está perdendo algo que sempre esteve ao seu alcance, e agora, o que tudo indica, pode estar perto de um fim. Depois de lancharem e confraternizarem, Pedro e o grupo estavam prontos para irem embora. Contudo, a dupla de delinquentes sentiram que aquele era o momento. Procurando serem discretos, puxaram o capuz de seus moletons, colocando-os em suas cabeças, indo com tudo para cima de todos que faziam parte daquele grupo, ameaçando e afirmando que estavam armados, garantindo que sabiam que estavam com dinheiro, exigindo que entregassem tudo sem chamarem atenção. Não havendo outra alternativa, já que não sabiam realmente se a dupla estava ou não armada, entregaram tudo a eles, sem revide, sem nenhum ato de heroísmo. Após entregarem o dinheiro, a dupla saiu sorrateiramente, e donos de si por uma ação tão covarde e baixa. Ainda a poucos metros daqueles malandros, indignado e com raiva, um dos rapazes que foram roubados percebeu que aqueles bandidos não estavam realmente armados. Não se conteve, passando a gritar então: "Pega ladrão! Pega ladrão!" Começando assim uma corrida desenfreada atrás dos criminosos. Corriam entre os carros em um trânsito caótico, o que era habitual nesse horário. Pedro, bem atrás dos demais,
Até tentou acompanhar a perseguição, mas logo sumiram de sua vista. Quando ao virar em uma esquina, tentando alcançá-los, sente seu peito inflar, por pura teimosia. Afinal, nos primeiros metros desta correria, seu corpo já vinha dando sinais de que algo estava errado. Com sua insistência, não deu outra. Sentiu sua visão escurecer, caindo desacordado em frente a um carro em movimento. Por sorte, e pela baixa velocidade, não foi atingido. Talvez por conta do trânsito caótico. Nenhum carro transitava em uma velocidade um pouco mais alta. E agora, diante do que aconteceu com Pedro, tudo acabou ficando ainda mais conturbado, deixando a região um caos. Qualquer tipo de ajuda ou resgate ficou com menos possibilidades de chegar até o local rapidamente. Vendo o trânsito se afunilar, quase parando totalmente no trajeto ao hospital, Donato volta a ser o velho Donato, gritando com o condutor, que estava fazendo o que podia para reverter a situação. Mesmo com sirenes em pleno funcionamento, um corta daqui ou coloca meio veículo na calçada ali, e assim vai se progredindo pouco a pouco. Quando ao virar em uma esquina, dá de cara com um tumulto. A ambulância é esmurrada por algumas pessoas que veem naquele veículo uma chance de ajudar aquele rapaz, que estava caído no asfalto desacordado. Donato até ouviu tal solicitação. No entanto, pede para que o motorista desse um jeito e saísse dali. Como sempre, em tom de ameaças, mostrando sua habitual soberba. Quando, com um esforço sobrenatural, compreendendo o que se passava ao seu redor, William dá um pequeno aperto na mão de seu pai. Este, nervoso e descontrolado, prestes a explodir de vez, para e olha para o seu filho. Quebra os olhos em demasia, fazendo que Donato se aproxime um pouco mais do rosto de seu garoto, que apenas diz ao seu pai com uma voz baixa e abafada, porém o suficiente para que Donato ouvisse e entendesse. Ajuda! Ajuda! Donato olha fixamente nos olhos de seu filho, que retribui a troca de olhares, enquanto o motorista forçando quase atropela algumas pessoas que insistiam em ficar em sua frente. Progredia, e quando já estava quase se livrando finalmente daquele tumulto, se ouve um grito. Para! Era Donato, ordenando para que o motorista parasse o veículo. Donato tomou a decisão de ajudar o rapaz. Como era uma ambulância completa e espaçosa, não houve maiores problemas para se ajeitar o rapaz em uma maca sobressalente. O mais incrível é que após ajeitar o suposto acidentado, parte da pista expressa começou a fluir. Com a ajuda dos motoristas que estavam parados no trânsito, abrindo caminho como podiam, fez com que a ambulância logo seguisse seu caminho com mais agilidade. William, com dificuldade, virou sua cabeça e passou a olhar aquele rapaz, ali desacordado, amparado pelo enfermeiro que acompanhava a ocorrência. Ainda no trajeto, o motorista questiona Donato o que iriam fazer com o rapaz que resgataram. Donato disse que logo após deixarem ele e seu filho no hospital, poderiam levar o rapaz para um hospital público mais próximo, que depois ele se entenderia com a administração. Quando ouvir isso, William novamente aperta a mão de seu pai e repetiu o que falou anteriormente. Ajuda! Ajuda! Mas filho, já estou ajudando. E novamente ele apertou sua mão, agora com um pouco mais de força, falando novamente. Ajuda! Ajuda! E completando após uma pequena pausa. Ajuda! Ele... Pasmo, nem deu tempo de Donato processar o que estava acontecendo ali, e já se viu várias pessoas abrindo a porta da ambulância, retirando o seu filho, pois já estavam aguardando no desembarque de pacientes. Donato saiu da ambulância a todo vapor, correndo para acompanhar o William, quando seus passos começam a ficar mais lentos. Uma olhada para trás, quando vê o enfermeiro já fechando a porta traseira da ambulância, procurando se posicionar para se sentar ao lado do motorista, prontos para sair em disparada rumo ao hospital público mais próximo.
Quando Donato grita: "Espera! Tirem ele daí e cuidem dele. Depois eu me acerto com vocês. Vamos?" E assim é feito pelos socorristas. Pedro da Cunha Leal. Este é o nome do rapaz que deu entrada agora aqui no hospital. Confirmaram ao acharem um documento em um de seus bolsos, assim como os nomes de seus pais descritos na filiação do documento. Procurem pelos familiares, por favor, diz uma das atendentes a alguns funcionários da administração. Se inscreva, deixe seu like, pois é muito importante para que o YouTube recomende o canal a quem ainda não nos conhece. E não deixe de comentar, tá bom? Veja também na descrição abaixo o link de um método que vem ajudando várias pessoas a ter uma renda extra. Até a próxima, aqui no Achei a História.